Olá, está começando um boletim de notícias. Eu agradeço sua companhia e audiência. Depois da alta de casos por causa da variante Ômicron, a taxa de transmissão de Covid-19 atingiu o menor número do ano em São Paulo. Houve queda também no número de internados em UTI e enfermarias. O acompanhamento feito pela USP e Unesp aponta que a taxa de transmissão chegou a 0,97. Isso quer dizer que um grupo de 100 pessoas contaminadas transmite a doença para outras 97. Essa queda vem 3 semanas depois do pico de casos no estado. No dia 1º de janeiro, essa taxa de transmissão estava em 1,88, ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitiam o vírus para outras 188. O número estimado de pessoas com o vírus aqui no estado de São Paulo caiu de mais de 400 mil para cerca de 200 mil, e a tendência é de queda. O número de pessoas internadas, tanto em UTIs quanto em enfermarias, que superou os 11 mil logo no começo do mês, agora está em cerca de 6 mil. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 56%. A ocupação em enfermaria, um pouco mais baixa, 44%. No Ceará, a queda no número de casos de Covid-19 já aponta para um possível fim da terceira onda no estado. A preocupação dos órgãos de saúde agora é com as aglomerações no período de carnaval. O pior parece mesmo ter ficado para trás. Nas últimas 2 semanas, o número de casos de Covid-19 vem diminuindo em todo o estado. E a Secretaria de Saúde é categórica em afirmar que a vacinação evitou um cenário ainda mais trágico com a chegada da Ômicron. Nesse gráfico é possível ver a evolução do número de óbitos em linha vermelha em comparação com a cobertura vacinal, em verde. As vacinas impediram centenas ou talvez milhares de mortes. Nós estamos falando de uma variante que ela gera um escape vacinal maior do que as variantes que a gente conhecia. Então, isso fez com que as pessoas adoecessem, mas assim, o maior impacto mesmo foi em relação às internações e óbitos, principalmente o número de óbitos. A gente teve um número bem reduzido em relação às 2 ondas anteriores, né? Então, esse foi o maior impacto que nós conseguimos obter em relação a essas coberturas vacinais que foram avançando ao longo do tempo, e principalmente a dose de reforço também foi importante. A preocupação agora é com o período pós-carnaval. Especialistas afirmam que o grande número de contaminados nas festas de final de ano, somada ao avanço da vacinação, incluindo a terceira dose, deixou o número de pessoas suscetíveis ao vírus bastante reduzido. Mesmo assim, a Secretaria vai manter reforçada toda a estrutura de testagem para monitorar o que vem por aí. Em janeiro, o que se viu foram centros de testagem lotados e longas filas de espera. Mas recentemente, a demanda caiu. Mesmo com a suspensão do ponto facultativo, existe a expectativa da realização de inúmeras festas menores. A Secretaria de Saúde reforça a mensagem para aqueles que estão aptos que tomem a dose de reforço. É fundamental que aquelas pessoas que ainda não tomaram a sua dose de reforço, né, principalmente a população acima de 18 anos, que já completou 4 meses da última dose, né, da segunda dose, para correr atrás dessa dose de reforço, exatamente para que tenha aí um reforço na imunidade, para enfrentar possivelmente, né, novas transmissões. Então, é possível que as pessoas que não foram ainda imunizadas completamente, elas vão estar muito mais suscetíveis se elas acompanharem ou estiverem presentes em algumas aglomerações nesse período especificamente. Muitas mães de prematuros não conseguem amamentar seus filhos. O banco de leite do Hospital da Mulher de Feira de Santana, na Bahia, tem sido fundamental para garantir a saúde e até a sobrevivência desses bebês. Thaís teve problemas na gravidez. O bebê nasceu prematuro com 27 semanas. Há 30 dias, para alimentar a criança, ela faz uso do banco de leite do Hospital da Mulher. Está recebendo leite do banco porque eu não estou conseguindo tirar muito leite, porque ele está agora tomando 17 ml e eu só estou conseguindo tirar 10. Para atender as crianças, o banco de leite precisa de pelo menos 3 litros de leite por dia. No mês de janeiro, 41 crianças foram beneficiadas. 26.450 ml de leite foram distribuídos. O hospital contou com 198 mães doadoras. Esse leite que a gente recebe, que é doado, ele vai passar pelo todo um processamento, certo? Antes de ser distribuído.
Então, esse processamento ocorre aqui dentro mesmo do banco de leite, que é realizado por técnicas de laboratório e também uma técnica de nível superior de biomedicina. Desde 2014, o Hospital da Mulher é reconhecido pelo título Padrão Ouro, por cumprir os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, estabelecidos e definidos pela Organização Mundial da Saúde e o Unicef. Toda mulher em período de amamentação pode ser doadora. Para isso, é necessário ligar para os números 3602-7156 ou 3602-7100 e realizar o cadastro. A coleta é feita na própria casa da doadora, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. A gente disponibiliza para essa mãe os frascos de vidro com tampa plástica, devidamente esterilizados, e ensina a mãe como esse leite vai ser extraído. E uma vez na semana, a bombeira vai até a residência dessa mãe fazer a captação desse leite. Então, toda mãe que está com excedente de leite e que se sensibilizar de se tornar doadora, sempre esse leite vai ser bem-vindo. Vamos falar de saúde. Você vai ver agora uma reportagem que explica o que é o câncer renal. Acompanhe. Uma doença silenciosa. O câncer no rim é uma alteração que acontece nas células do nosso órgão chamado rim, que é um órgão que filtra as impurezas do sangue, que elimina essas impurezas, que faz a nossa urina. Uma célula tem uma alteração e essa célula acaba adquirindo características malignas, formando um tumor que tem uma capacidade de se espalhar ali no local ou à distância. O cigarro, a obesidade e a hipertensão são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de rim. E muitas vezes os sintomas podem demorar a aparecer. Existem órgãos que demoram muito mais tempo para dar um sintoma na pessoa quando eles estão doentes. E o rim é um desses órgãos. Então, muitas vezes o tumor ele é encontrado incidentalmente, que a gente fala. A pessoa vai fazer um ultrassom de rotina ou uma tomografia e acaba encontrando um nódulo no rim. O câncer do rim ele pode ter alguns sintomas, e já não ser tão silencioso. Os dois principais sintomas são sangramento na urina, então isso é um sinal de alarme que precisa a pessoa sempre ficar ciente, ou dor abdominal, geralmente de um dos lados do abdômen, dependendo se é o rim direito ou se é o rim esquerdo. No Brasil, segundo dados recentes do Instituto Nacional de Câncer, a existência de câncer renal é de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. O câncer renal é aproximadamente 2 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Segundo dados recentes do INCA, a atividade moderada diária pode reduzir os riscos de contrair o câncer de rim em até 22%. E hábitos saudáveis diminuem a incidência de tumores renais. Evitar o tabagismo, já que o cigarro é um fator de risco importante. Ter o peso normal, se alimentar adequadamente. A gente sabe de alguns estudos já, não só para câncer de rim, mas para outros cânceres, que uma dieta, quando ela é rica em açúcar ou ela é rica em gordura, isso traz uma perda da saúde e isso pode aumentar o risco de câncer do rim. Existe uma recomendação da OMS, de que o exercício físico ele deve ser praticado 150 minutos semanais. E mesmo para quem já tem a doença, a atividade física é fundamental. O exercício físico também ele vai ajudar essa pessoa a ficar mais forte nessa recuperação, porque o exercício físico ele vai aumentar a imunidade dessa pessoa. Por isso que é muito importante a pessoa não parar, e manter o exercício físico mesmo em tratamento. Ele vem a contribuir, com toda essa parte que ajuda na recuperação do paciente. Um estudo desenvolvido por universidades do Rio de Janeiro mostra que é possível reduzir o impacto das mudanças climáticas, como a tempestade que devastou Petrópolis, com investimentos em preservação e reflorestamento. O projeto Esponja Verde mostra que é possível reduzir os impactos das chuvas no estado sem precisar investir muito e até com possibilidade de lucro.
A recente enxurrada em Petrópolis acendeu mais uma vez o alerta para a importância da preservação do meio ambiente. Uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que é possível reduzir o impacto das chuvas no estado sem precisar investir muito e até ter possibilidade de lucro. A ideia é fazer com que a própria natureza funcione como uma grande esponja, com áreas verdes capazes de reter milhões de metros cúbicos de água. O lucro com a preservação pode vir da prestação de serviços ambientais, como o sequestro de carbono, a produção de madeira e o cultivo de frutos da palmeira, que também contribuiriam num equilíbrio para a recuperação das áreas devastadas. É um processo que você pode ter benefícios econômicos, ao mesmo tempo que você tem benefícios ecológicos. Então, assim, na verdade, as duas coisas andam juntas e as soluções baseadas na natureza, elas não só têm benefícios econômicos, ambientais, como sociais, como diversos outros. Com a ajuda de um programa de modelagem com dados obtidos do Instituto Nacional do Ambiente, a pesquisa mapeou espaços que devem ser considerados prioritários. Se forem recuperados pelo menos aqueles com prioridade alta-média, que correspondem a 30% da área do estado do Rio, a retenção de água pode aumentar em mais de 100 milhões de metros cúbicos. O papel da vegetação ali garante com que a água que poderia cair no solo e diretamente para os córregos e rios das cidades, causando inundações, na verdade ele diminui esse tempo de chegada dessa água até esses corpos hídricos, funcionando como uma esponja. Essa água ela fica retida no solo e é liberada mais gradativamente. Outro dado revelado pelo estudo é que o risco de enchentes não aumenta de forma proporcional com o registro das chuvas. Com muito volume de água, a capacidade de retenção do solo cai para mais da metade. Se a gente considera um evento extremo, por exemplo, em que a chuva venha 10 vezes maior do que a média atual, o risco de alagamentos e deslizamentos pode aumentar em até 70%. A prevenção envolve planejamento de médio e longo prazos, além dos diversos tipos de recuperação da cobertura vegetal. A gente está utilizando dois tipos de reflorestamento diferentes, que são dois processos ecológicos, que é a regeneração natural e a restauração ecológica, onde um deles seria a proteção e a manutenção para que a floresta se recomponha por si só, e o outro seria um processo mais caro, porém mais rápido, de plantação de mudas efetivamente. O custo de prevenir agora é muito menor do que o custo lá na frente. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!